também está tendo acesso, mesmo em pequenas escalas, acesso a essas tecnologias para impulsionar, né, uma mão de obra mais qualificada, mais produtiva, inclusive. Por isso que muitos jovens não querem ficar mais no campo, porque eles estavam trabalhando com uma forma muito braçal, muito pesada, e muitas vezes sem ter retorno, porque na agricultura convencional a pessoa fica dependente de trazer muitos insumos de fora da propriedade. Já na agricultura sintrópica, já para quem entende, né, esse conhecimento da agroecologia, ele não vai mais trazer insumos de fora. Ele pode apenas aportar no início, por exemplo, uma remineralização do solo, um pó de rocha, uma correção do solo com a calagem, né, um aporte de matéria orgânica, essa biomassa que eu falei há pouco, mas daí para frente, quem vai adubar agora essa área toda vai ser a biomassa, a produção de leguminosas, de gramíneas, para você incorporando nas fileiras das plantas ou nos canteiros das hortaliças ou até cultura de grãos. Então, isso se torna uma agricultura totalmente sustentável, onde você não vai trazer mais nada de fora, insumo nenhum de fora, e você apenas vai manejar com o conhecimento, né, que a agroecologia, que a agricultura sintrópica nos possibilita, de você baixar bastante o custo, né, e agregar valor à sua produção, aos seus produtos cultivados, e a sua área vai ficando cada vez mais fértil, cada vez mais biodiversa, e aí agora é só vantagem, é só alegria. Então, é isso que proporciona esse avanço, né, nessa agricultura sintrópica, nessa agricultura florestal. Em qualquer escala hoje é possível se fazer. Professor? Sim. Em relação ao trabalho, assim, esse sistema de multiculturas, o senhor acha que ele dá mais trabalho do que um de uma cultura só, já que você só precisa conhecer aquela planta ou aquela coisa que você está plantando e você só cuida dela? Um de multiculturas, como você tem vários tipos de planta, vários tipos de organismos vivendo naquele sistema, dá mais trabalho para o produtor? Olha, daria mais trabalho se for um processo todo manual, mas como eu falei agora, o agricultor também pode acessar, inclusive o banco até financia também, se for o caso, né, uma roçadeira costal, um tratorito, um pulverizador costal, uma forrageira para triturar esse material, né, fazer não só a biomassa, mas também a ração para os animais. Então, a gente tem que acessar essas tecnologias para poupar esse esforço físico pesado. Numa agricultura multidiversa, como você me coloca agora, uma agricultura bem mais diversificada, a vantagem também é que você vai colher vários produtos ao longo do tempo. Então, você, por exemplo, não vai plantar uma monocultura, um exemplo, só de laranja, né, e esperar aí 3 anos para começar a colheita. Né? Você está perdendo tempo, você tá investindo capital sem ter retorno. E quando tiver retorno, é só de 3 anos em diante. E aí, se não tiver safra, ou se não tiver produção, ou se coincidir, né, que o mercado está saturado, como é que fica? O risco é muito grande. Então, principalmente em pequena e média escala, a gente não pode correr esse risco de depender de apenas 1, 2, até 3 cultivos. A gente tem que trabalhar com diversidade mesmo. É isso que a gente chama de um sistema de produção autossustentável, de você fazer essa integração, essa visão holística, sistêmica, de uma coisa ajudando a outra. Por isso que é até interessante também o agricultor não ter somente a agricultura, ele também ter a pecuária, para ele dispor, né, do esterco, para ele dispor do leite, da carne, dos ovos, para ele ter mais produtos e fazer uma integração perfeita de um sistema com o outro. Ou seja, dentro de um sistema de produção, você pode ter diferentes subsistemas, por exemplo, subsistema hortaliça, subsistema grãos, subsistema forrageiro, subsistema de pecuária, apicultura, o que seja. Então, você tem vários subsistemas dentro do mesmo sistema produtivo da sua propriedade, e com isso você tem possibilidade de ter mais produtos para venda, menos riscos, né, de perdas, e você ter maior possibilidade de ganhos. Né? E quando a gente fala num produto orgânico, esse produto tem um plus a mais de 30%, até por lei. Esse produto é mais procurado no mercado. Está todo mundo hoje, os consumidores, inclusive nessa pandemia agora, está todo mundo preocupado com sua saúde, está todo mundo querendo produzir uma produção limpa, uma produção sem veneno. Então, esse produto ele tem valor agregado, ele tem mais procura no mercado, e ele tem, consequentemente, um valor maior, né, na comercialização. Então, por exemplo, eu posso ter esse entendimento de que esse tipo de sistema é um dos melhores para o agricultor familiar, porque ele é mais seguro na questão do investimento, porque você tem vários tipos de culturas que, se não der certo com uma, dá certo com outra, e ele tem um rendimento mais rápido. Então, você tem um retorno mais rápido do que, por exemplo, uma única cultura, não é isso?
Justamente, você pegou bem aí o espírito da ideia, da coisa. Então, o agricultor, principalmente o agricultor camponês, ele precisa ter uma propriedade bem diversificada. Quanto maior a diversidade, mais possibilidade de haver uma melhor integração de um subsistema com o outro, um ajudando o outro. Você vai ficar menos dependente de trazer insumos de fora. Você precisa ter autonomia na produção dos seus próprios insumos. Por exemplo, você ter a sua semente, a gente valoriza muito aí a semente crioula, as variedades locais, que são, inclusive, adaptadas a esse sistema produtivo, já são programadas para atender um sistema orgânico, e não a semente que já veio viciada, programada, né, nas drogas. Ela já está viciada nas drogas lá, do adubo químico, do herbicida, do veneno, da transgenia. Então, você pode trabalhar com suas raças locais, trabalhar com suas sementes locais, trabalhar com seus adubos orgânicos, naturais. Se você quiser, eu posso até falar depois desses adubos aí. São muitas alternativas que nós temos de adubações orgânicas, de defensivos naturais. Hoje a gente já trabalha até com a homeopatia vegetal, animal também. Ou seja, você tem capacidade de produzir os próprios insumos dentro da propriedade, adaptados à sua região, custo baixíssimo. Então, é isso que a gente está fazendo, por exemplo, nós estamos fazendo uma formação lá com a turma de Monte Gordo, lá em Camaçari, e os agricultores estão lá entusiasmados, botando em prática mesmo o que a gente está fazendo, esse processo de formação já de 15 em 15 dias a gente está indo lá, já tem umas 8 visitas que nós fizemos lá desse processo de formação. Agora a gente já está levando os agricultores, o bloco de agricultores, em cada propriedade para medir já a evolução da aplicação das tecnologias, e a turma está motivada, entusiasmada, botando tudo em prática, porque vê que a tecnologia é simples, de baixo custo e eficiente. Então a gente está também motivado, e é isso que leva a gente a querer divulgar esse trabalho, a querer, né, que outras pessoas acessem essas informações. Porque, infelizmente, não vou fazer uma crítica a vocês agora não, porque eu sei que vocês estão numa boa liderança de João, mas, inclusive, dentro das faculdades, precisa arejar mais, abrir mais, cada vez mais essa questão da agroecologia, da agrohomeopatia, né? Porque a minha formação, por exemplo, não é muito tempo atrás também não, até recentemente era muito engessada, era muito na agricultura convencional, na agricultura da Revolução Verde, da modernização, do pacote tecnológico. Isso só leva o agricultor a ficar dependente, né, a ficar viciado nesse pacote, tecnologias que dependem de capital, que dependem de aporte financeiro, e é isso que tem levado muita gente até a migrar, né, fazer a transição para a agroecologia, porque até o grande agricultor, que faz a agricultura mecanizada de escala, ele mesmo está vendo que não está aguentando em comprar tanto adubo, em comprar tanto semente transgênica, em comprar tanto veneno, tanto herbicida. Então, ele mesmo está procurando alternativas. Aí já está entrando na questão do pó de rocha, né, a questão do plantio direto, a mecanização mais para plantio direto. Ou seja, o próprio agricultor, o grande agricultor, ele está dentro dessa crise. Né? Então, por isso que a gente precisa fomentar essa discussão dentro da academia, né, trazer o conhecimento científico, aproximar isso da realidade camponesa, porque isso é que liberta, isso é que dá autonomia, isso que dá emancipação, né, das famílias, da própria sociedade, fazer um mercado curto, um mercado também popular, e não a gente chama de economia solidária, e não apenas pensar em cultivar orgânico para uma elite, mas a gente precisa popularizar, aumentar essa oferta desses produtos para chegar a todos os consumidores a um preço justo. Isso que a gente tem trabalhado muito com as feiras de orgânicos, nos entrepostos, com vários tipos de comercialização alternativas também, que está sendo construído esse mercado aí. Inclusive, uma coisa muito interessante é a questão do CSA, comunidades que sustentam agricultores, grupo de consumidores que já faz um link com agricultores que produzem seus produtos para atender os consumidores, e os consumidores dentro do CSA eles já são chamados de coprodutores. Né? Ele tem uma corresponsabilidade de ajudar aqueles agricultores, né, a melhorarem, a comprar esses produtos deles, e eles dão todo apoio, todo apoio para esse movimento crescer. Isso está sendo muito trabalhado atualmente, inclusive aqui no Brasil, é o movimento do CSA, Comunidade que Sustenta Agricultores. Eu queria até, se vocês estão pensando em novas perguntas, fazer uma propagandazinha aqui, a gente está com um canal no YouTube chamado Verde Já, a gente está postando vários vídeos aí, a gente está começando já a fazer essa divulgação, a gente quer realmente expandir esses conhecimentos de 40 anos de experiência de agroecologia, e vocês podem acessar depois esse canal Verde Já no YouTube, e a gente se encontra por lá. Aí vocês podem compartilhar, podem, né, se inscrever, vocês podem também divulgar para os amigos, para as amigas, na academia, ou com os colegas e consumidores. Sim, mas vamos ver as perguntas.
Ok. Excelente. Pois não. Repete o nome do canal, por favor, de novo. É Verde Já. Verde Já. Obrigada. Né? Perguntas. Mariana, cadê sua pergunta, Mariana? Professor, eu tenho só mais uma. Oi? E eu tenho mais uma só, na verdade. Pode falar, não tem problema. Mariana fala depois. Em relação ao Nordeste, que é o nosso bioma predominante, né, é a Caatinga. É um sistema que consegue se desenvolver de maneira plena, porque nem todos os tipos de produção vingam aqui, né? Então, na Caatinga, que chove pouco, que você tem aquele solo um pouco menos fértil, ele consegue se desenvolver, esse tipo de sistema consegue se desenvolver de maneira plena, como em outros climas, outros biomas? Consegue sim. Aí é que a gente tem que se apropriar do conhecimento, né, da realidade da região árida e semiárida, porque você vai trabalhar agora com culturas também adaptadas a esse sistema. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho muito interessante que já viu o próprio Ernest Guest fazer, o pessoal do IPTerras, o pessoal de Marcia Hanze, que trabalha muito nessa região árida e semiárida aí, onde eles fazem também essa mesma estratégia. Por exemplo, eles cultivam como plantas para fornecer biomassa, né, que a gente chama plantas adubadeiras, para formar aquela placenta. Eles fazem o quê? Eles utilizam as plantas adaptadas à caatinga. Então, eles fazem, por exemplo, o plantio de palma, plantio de sisal, plantio de mandacaru, de leucena, da glericídia, de plantas nativas da própria região, não é plantas exóticas, não são plantas exóticas. Então, essas plantas são bem adaptadas, elas, no início da chuva, são podadas radicalmente para fornecer toda essa biomassa e colocar no chão, e o plantio é feito agora diretamente em cima dessa biomassa. Então, a gente vê, por exemplo, ela trabalha até com hortaliças do semiárido, trabalha muito com o quê? Com a cobertura morta, fazendo todo o processo de guardar essa água no solo, não só da chuva, mas também da irrigação, para você perder menos água por evapotranspiração, você evitar a erosão, mas você também acumular essa chuva que cair, guardar essa chuva. Como é que a gente faz isso? Cobrindo o solo. Então, a gente também tem sistemas agro-silvopastoril, sistemas agroflorestais, sistema de plantio de hortas, qualquer sistema é possível de se fazer na Caatinga também. A questão é você agora trabalhar com as espécies mais tolerantes à seca, mais resistentes a uma pluviosidade mais baixa. Mas é possível sim. Pode chegar no YouTube aí que vocês vão ver 1000 vídeos já mostrando essas experiências. Ok. Pergunta agora, Mariana. Tem uma pergunta no chat aqui da Luana. Em seguida a gente. Mariana fala, depois Luana, eu vou ler a questão de Luana. Mari, por favor. Aí, meu som. Tá ouvindo? Excelente. Estamos ouvindo. Parece que está em Feira de Santana essa voz. Eu estou em Feira de Santana, professor. Daniel também. Então, na verdade, eu só queria comentar que foi uma surpresa muito boa esse assunto. Inclusive, a gente começou a discutir no grupo, não foi, professor? No nosso grupo de estudos. Isso. E aí o professor, falando nisso, até vou ter um convidado muito especial na aula da semana que vem. E aí, a gente estava comentando sobre isso. E até quando eu comecei a ver os vídeos, o próprio termo sintrópico, eu achei um pouco audacioso, porque eu não esperava algo tão bom quanto ele é. Então, é justamente o que o senhor falou no vídeo que o professor passou para a gente. A gente tem que fazer uma lavagem cerebral ao contrário, porque a gente achava que as coisas eram só de uma forma que davam certo. Então, tá pequeno produtor achando que tem que usar um agrotóxico super caro, importado. Não. Ele deve cuidar da sua própria terra, ter seu sustento da sua própria terra, sem literalmente agredir a sua própria terra, sem agredir a própria saúde. E é feita essa troca, você tira, mas você também coloca, e acaba que a gente não vai ter aquele conceito da agricultura como uma atividade limitante em si mesma, mas sim que vai funcionar nesses ciclos que vão se cooperando e não destruindo um ao outro. Então, eu achei muito legal mesmo. Tem uma questão aqui, Daniel, você pode falar as duas de uma vez, tá? Você faz o comentário da Mariana, tem que aproveitar ao máximo a contribuição dos meninos. Luana Macedo, ela diz o seguinte: quão difícil é, hoje em dia,
encontrar e adquirir sementes não transgênicas? Ouvi falar uma vez que hoje é difícil encontrar milho não transgênico, por exemplo. A Argentina, por exemplo, soja e milho 100% transgênico. Na Argentina, estamos chegando também. Mas com você, Daniel, comenta, por favor, Mariana e Luana Macedo. Ok. Bom, o que Mariana coloca, na verdade, a gente precisa realmente fazer essa tríplice lavagem aí, ou reversa, né? Fazer uma lavagem cerebral agora positiva. Então, a gente precisa realmente selecionar muito lixo que botaram na cabeça da gente, enfiar um aplicativo aí na cabeça da gente para ficar programado para atender somente aquilo que interessa a essas empresas multinacionais, ao capital industrial, financeiro, comercial, né? Os atravessadores, as agroindústrias, é que realmente está se apropriando desse modelo. O agricultor familiar ele só fica com 15%, o agricultor familiar não, o agricultor convencional, pequena, média e grande escala, só fica com 15%. As casas comerciais ficam com 23%, os atravessadores com 27% e as agroindústrias com 35%. E é por isso que muita gente está migrando do campo, está saindo do campo porque não está aguentando esse tipo de escravidão, né? Então, a gente realmente precisa repensar esse modelo. Repensar esse modelo é bater de frente mesmo, politicamente, socialmente, culturalmente, né, com essa lógica dominante, com esse colonialismo, né, até branco também, que veio da Europa para impor aqui essa sua lógica capitalista, ou capitalista, como se prefere dizer. Então, a gente vai ver que o problema não é o agrotóxico. O agrotóxico é consequência, é um efeito de um manejo incorreto. Se você faz uma agricultura limpa, um manejo correto do solo, um manejo ecológico do solo, né, com outros tipos de semente, outro tipo de adubo, outro tipo de convivência, de cooperação e não mais de competição, porque é só ensinar a gente a competir, só ensinar a gente a ser melhor do que o outro, só ensinar a gente a ser campeão e o outro ser perdedor. A gente tem que ser o primeiro, a gente tem que aparentar ser sucesso. Muitos valores completamente, né, fora de tom. Então, a gente precisa fazer uma nova linguagem agora de cooperação, de solidariedade, de parceria, de respeito, de equidade de gênero, uma série de valores que está implícito na discussão do movimento agroecológico. Então, a questão do agrotóxico não é problema. Mesmo se você está numa transição e aparecer algum desequilíbrio, porque você ainda está fazendo a coisa ainda incorreta, você está fazendo ainda a mudança, é possível, sim, controlar facilmente problema de praga e doenças, seja nas plantas, como também parasitas, doenças nos animais, né? Com extratos vegetais, com conhecimento popular, conhecimento científico, que já comprova também a eficiência desses preparados naturais, defensivos naturais. Hoje já trabalho, inclusive, com homeopatia. Eu trabalho com homeopatia vegetal. Também existe homeopatia na área animal, vocês sabem disso, né? Então, aqui existe tecnologias limpas, existem tecnologias emancipadoras, libertadoras, mas o sistema não quer que vocês aprendam isso. Não quer que o agricultor se liberte. Ele quer manter ele escravo, ele quer manter ele como cliente. Então, a gente, na verdade, precisa, com licença da palavra, cuspir nesse sistema. A gente precisa jogar fora, deletar esse sistema, resetar todo esse sistema, né, falido que está aí, né? E isso a mídia não dá espaço. Por isso que a gente tem que ocupar esses espaços das redes sociais, nas internet, nossos canais aí, para bombar esse sistema, para mostrar que existem alternativas. Entendeu, Mariana? Com relação a outra questão das sementes, infelizmente, a nova matriz tecnológica que surge depois dessa crise do modelo aí da Revolução Verde, da modernização, que já mostrou todas as suas externalidades, né, de tantos problemas que vem causando. Então, eles criaram essa matriz tecnológica chamada engenharia genética, que é a questão dos transgênicos, que também já está sendo questionada pelas implicações na saúde humana. Então, infelizmente, muitos agricultores aderiram a essa nova matriz tecnológica, saindo da agricultura convencional ou incorporando a questão da transgenia das sementes transgênicas, e isso está, infelizmente, se alastrando. Né? Como colocou aí a questão da soja e do trigo hoje, mais de 95% ou 99% realmente é transgênico. Mas isso em grandes escalas, né? Porque é possível, sim. Eu estou aqui em Feira de Santana, eu sei que tem muito agricultor aqui produzindo um milho, uma variedade local, é um milho cateto roxo, né? É um milho crioulo, é uma variedade local que não é transgênico ainda, felizmente. Mas se você pensar no milho de barreira, de Luiz Eduardo, né, lá do Cerrado, lá de São Paulo, Paraná e tal, de grandes escalas, é todo transgênico mesmo, infelizmente. A soja, por exemplo, a soja está praticamente toda transgênica. Hoje, quem quer fazer uma pecuária orgânica, quem quer fazer, por exemplo, uma criação de galinha orgânica, tem que procurar o milho da região que ainda não é transgênica, né, e procurar produzir sua própria soja. Mas, em cima disso, eu tenho até uma informação aí que a gente também precisa ter conhecimento do que está dando certo e do que está dando errado.
Por exemplo, as certificadoras toleram até 20% de uma ração de fora da propriedade. Mas se for transgênico, está barrado. A pessoa não consegue selo de certificação se ele usa qualquer produto transgênico, seja na ração, seja na sua agricultura. Então, ele ainda tolera quando é convencional, 20%. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Produzir a nossa própria semente. Trabalhar com nossas sementes crioulas. Multiplicar essas sementes dentro do possível e dentro adaptadas ao seu sistema. Né? Porque, infelizmente, semente transgênica está comprometendo a saúde do animal, está comprometendo a produtividade dos animais. Eu estive lá em Irecê há 1 ano, 2 anos atrás, e o próprio agricultor estava dando depoimento lá, que depois que as vacas deles começaram a usar essa ração transgênica, diminuiu a produtividade, a vaca agora é cheia de problemas, cheia de doenças. Ele sentiu a mudança drasticamente quando ele partiu para essa ração totalmente transgênica. E a turma lá do Movimento Agroecológico de Irecê, que eu tive até a honra de participar da formação do GARRA, que era um grupo de apoio de resistência rural e ambiental, um movimento que a gente fazia lá da agroecologia, hoje, felizmente, está dando bons frutos. Hoje eles têm lá Raízes do Sertão, que já está colado com povos da mata, que são certificadoras orgânicas já. E ele deram um incentivo interessante para resgatar sementes crioulas de milho. Hoje a Coop-IDC, né, liderado lá por Walter Ney, um amigo meu, ele está lá produzindo um fubá orgânico, um fubá não transgênico, um fubá de um milho natural, de um milho crioulo, de um milho variedade local. E ele está até ocupando esse espaço, né, de uma comercialização de um milho, de um fubá, né, que não é envenenado ainda, que não é transgênico, de um milho transgênico. Mas eu conheço agricultores, inclusive aqui em Conceição do Jacuípe, Birimbau, que está produzindo sua própria soja. Agora tem que ter o cuidado de extrair esse óleo da soja, porque se pegar essa soja, triturar junto com como a gente costuma triturar o milho e dar como ração, ele teve uma série de problemas lá, porque as galinhas baixaram bastante a produtividade por excesso de óleo. Então tem que saber como as indústrias fazem, né? Tirar o óleo e vender, ou se comprar, a farinha de soja ou farelo da soja. Mas se ela estiver cheia de óleo, que o agricultor está sabendo disso, pode comprometer a produção. Mas é possível, sim, fugir, né, dessa escravidão aí dos transgênicos. É procurar valorizar, respeitar e multiplicar as nossas sementes e nossas raças, né, locais. Ok. E essas sementes não transgênicas são comercializadas ainda? São sim, a questão é você saber quem é que está produzindo, né? Saber a procedência dessas sementes, saber se realmente são sementes idôneas, né? E você consegue tanto conseguir essas sementes ou essa produção para atender o seu consumo, para atender o consumo dos animais, para você plantar, ou até para comprar e vender, comercializar. Então existe sim, por isso que a gente estimula muito nas feiras de orgânicos essa troca de sementes, essa formação de banco de sementes, né? Comunitários, inclusive. O agricultor forma não somente o banco individual, o banco familiar da família, mas o banco de sementes comunitário, para que a própria associação, a comunidade toda tenha acesso, multiplique essas variedades, troque essas variedades uns com os outros, para você ter essa autonomia. Está entendendo? É possível, sim, se comercializar, é possível trocar, é possível multiplicar, conhecer e saber quem é que tem essas variedades aí. O próprio governo do Estado, na SDR, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem essa preocupação, tem essa política de estimular a formação desses bancos de sementes comunitários. Ok. Daniel, tem aqui Mariana, que quer falar novamente, gostou, e tem também no chat Gabriela. Ela diz o seguinte: como no início eu não estava presente, não sei se essa pergunta já foi feita, mas gostaria de saber se há muita resistência dos agricultores para aderir a essa agricultura sintrópica. Ela quer ouvir, né, qual é a reação dos agricultores quando se fala nesse assunto, né, já que eles também têm a vida toda, né, ouvindo uma coisa só. E Mariana também, acho que podia falar, aproveitar as duas, né? Mariana também quer fazer algum comentário, não é isso, Mari? Quero, rapidinho. Só para, esqueci de falar isso, é que é interessante também ver que essa proposta da agricultura sintrópica, da agroecologia, ela não é um ecologismo cego que valoriza o verde acima do homem. Não, ela quer interação entre essas duas preocupações. As pessoas têm que se alimentar, as pessoas têm que viver na terra onde tem o verde, que também precisa ser protegido e não só explorado. Então, eu achei interessante que não é uma guerra ao homem, nem uma guerra ao verde, é um equilíbrio entre os dois, o que é difícil ver hoje em dia, quando a gente pensa em tudo que tem ecologia, já acha contra os humanos, que infelizmente existem essas pessoas, mas não é a proposta
da agricultura sintrópica. E a outra coisa que eu queria falar é, na verdade, uma pergunta, é se, por exemplo, um pequeno produtor que participa do Pronaf, por exemplo, ele tem que entrar, se o senhor sabe dizer se a modalidade que ele deve entrar para implementar uma estrutura dessa, se é o Pronaf Floresta ou se existe outro. Daniel, só fazer um comentário antes de você responder, Daniel, pelo seguinte, o nosso tempo vai até 17h35, apenas. E eu tenho percebido que tem muita gente que tem outras atividades, tem outras agendas, e esses horários estão ultrapassando. Tá? Então, a minha pergunta primeiro é a seguinte, é possível ficar mais uns 10 minutinhos ou vai complicar a vida de vocês? Porque se for, a gente segura em 17h35, encerra aqui, mas se puder esperar mais uns 10 minutos, né, sem atrapalhar ninguém. 10 minutos é tranquilo, professor. A questão é que as outras estavam indo até as 18 horas. Ah, tá bom. Ok. Então a gente explora mais 10 minutos para não atrapalhar vocês. E o Daniel fica já com o compromisso de ver que tem um bocado de pergunta que ele não vai poder responder porque não tem tempo. Então vai ter que voltar, tá? Deixa eu só emendar outra pergunta com a pergunta da Gabriela sobre a resistência e tudo mais. Uma vez feita essa lavagem cerebral ao contrário, quanto tempo mais ou menos leva para fazer a transição, né, de um sistema convencional para um sistema sintrópico? Certo. Bom, então vamos por parte. Na questão da resistência ao SAF, a pessoa só tem resistência ao que não conhece. Então, tudo que é desconhecido, né, gera uma instabilidade, gera uma insegurança. E o agricultor não pode correr risco, principalmente o camponês, a camponesa. Né? Então, ele, na verdade, ele precisa passar por um processo de formação. Não é uma capacitação rápida, né, de um dia, 2 dias, uma palestra apenas. Uma palestra, um treinamento, uma coisa para motivar, para despertar. Mas à medida que você vai internalizando os conceitos, as práticas, as experiências, os intercâmbios, as visitas, né? Hoje tem uma metodologia muito interessante que a gente chama de CAC, camponês a camponês, os próprios agricultores visitando quem já está fazendo esses SAFs, visitando essas experiências, ouvindo as dificuldades iniciais, ouvindo como foi a sua transição. Então, isso é quem vai quebrando a resistência. Na verdade, o agricultor, a agricultora, ela não tem resistência, é porque ela não conhece ainda. Então, no processo de formação, eu particularmente gosto muito de fazer primeiro uma desconstrução, né, uma dissolução do movimento, do modelo convencional, porque eu boto na terra mesmo, eu faço uma lavagem cerebral positiva mesmo, que o agricultor sai assustado, ele não vê alternativa se não mudar, porque ele vê que ele está escravizado, ele vê que ele está dominado, ele vê que ele está totalmente explorado, envenenado, comendo veneno, então ele não quer mais ficar daquele jeito, ele está percebendo que ele já está dentro de um buraco, mas ele quer alternativas, ele quer uma saída, e a agroecologia vem para mostrar essa saída, para mostrar que é viável sim, em pequena, média, em grande escala, como ele quiser. Não é obrigado também o agricultor já partir a pegar a área dele todinha e já botar dentro do SAF, dentro da agricultura sintrópica. Ele pode começar de pequenas áreas. Geralmente ele já faz uma agricultura mais diversificada no quintal, que a gente chama de quintal agroflorestal. Mas à medida que ele vai começando a internalizar esses princípios de sucessão, de estratificação, de ver que até uma pequena área ele pode tirar tantos produtos, a tendência natural é ele já expandindo essa área. É ele fazendo essa integração que eu falava com os outros subsistemas, né? E a questão da agrofloresta surge naturalmente como uma grande opção. Aí tem um agricultor lá, o João, que é um agrofloresteiro lá do Distrito Federal, do Sítio Semente, que ele fala uma questão até interessante, inclusive quando a gente fala em pequena e média escala. Ele diz que pode ser que o agricultor não fique rico, mas com certeza ele vai ficar muito mais feliz, porque você trabalha agora com a natureza, você se sente parte da vida, você conserva a vida, você cocria essa vida, você favorece a vida dos animais, dos consumidores, uma coisa assim muito interior mesmo, então você se sente realizado com o seu trabalho. E claro que você também vai ter frutos, porque você vai ter um custo de produção cada vez menor, a sua propriedade ficando também cada vez mais fértil, mais conservada, mais biodiversa, e você produzindo mais a um custo menor, se alimentando melhor, melhorando a saúde da sua família e conseguindo também um retorno mais econômico melhor do que no sistema que ele vinha trazendo. Então, nessa transição, como é que a gente faz essa transição? Primeiro passo, como é que a gente recupera um drogado? A gente interna ele, né, para ele não usar mais droga. Né? Então, geralmente se faz o quê? Na propriedade, tira as drogas, ou seja, tira as drogas do adubo químico, da semente transgênica, do herbicida, do veneno, mostra para ele agora outros tipos de insumos que ele vai aprender a acessar
essas novas sementes, essas novas variedades, essas forrageiras, essas raças e tal. Ou seja, os insumos vão ser diferenciados agora. No segundo nível, a gente vai modificar as práticas que antes eram predatórias, que eram prejudiciais, que eram convencionais, por práticas alternativas para conservar melhor o solo, para enriquecer melhor o solo. Aí entre os adubos orgânicos, defensivos naturais, as práticas de cobertura, de rotação, de quebra-vento, de cerca-viva, uma série de técnicas de modificação das práticas. Depois a gente vai chegar no terceiro estágio, que a gente chama do redesenho da propriedade. A propriedade vai ficar cada vez mais agora diversificada, cada vez mais integrada um subsistema com o outro. E por último, que eu poderia dizer que até o primeiro, é o redesenho mental. É você redesenhar sua mente. Então você começa a descartar muito lixo que botaram em sua cabeça, você vai ter uma mentalidade agora mais arejada, que inclusive entra também um componente importantíssimo, que é o componente espiritual, e a agricultura biodinâmica avança muito nessa questão, onde o Rudolf Steiner já dizia, uma propriedade para estar equilibrada, uma propriedade para estar viva, uma propriedade para estar bem sintonizada com a natureza, essa família, esse agricultor ou essa agricultora tem que ter outra mentalidade e conviver com esse tipo de sistema. Então, é uma pessoa mais espiritualizada, é uma pessoa que tem mais amor, é uma pessoa que tem mais afeto, é uma pessoa que tem mais respeito, é uma pessoa que valoriza mais, né, o que está fazendo. Então, é uma pessoa mais integrada com o sistema, por isso que ele é mais feliz. Então, ele pode fazer essa transição passo a passo, ou seja, em pequenas glebas, ou ele pode ir ampliando isso. Geralmente, na prática, ele vai estendendo para a propriedade toda esse sistema, porque ele vai vendo vantagens, ele vai tendo segurança, ele vai vendo que realmente dá mais resultado do que naquela agricultura predatória, prejudicial, né, e até antieconômica para ele. Então, ele não é uma resistência, porque ele não conhece mesmo ainda, e eu, como eu estou dizendo, eu vou até mostrar depois no canal lá nosso, essa experiência que ele está fazendo lá em Monte Gordo. Nós estamos fazendo um processo de formação da Maiaté, chamado Formaté, e essa formação que ele está fazendo para os agentes e para as agentes de ATE que estão sendo contratadas pelas chamadas públicas, eu estou colocando em prática lá, nesses 3 últimos meses, lá em Monte Gordo, e a gente quer dar visibilidade a esse trabalho. A turma está lá abraçando, caindo para cima mesmo dessa transição, dessa mudança, né, de tecnologias, mas também de cabeça, é uma filosofia de vida que vai acontecendo. Então, outra pergunta foi relacionada à questão do crédito rural. E existe, sim, incentivos financeiros. O próprio governo tem no Pronaf, tem agricultura, tem crédito para todo tipo de agricultor. O grande produtor, por exemplo, que faz agricultura maior de escala, tem aquele programa que eu falei há pouco, do Ministério da Agricultura, chamado ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Mas também existe o ILP, Integração Lavoura-Pecuária. O banco está correndo atrás do agricultor para fazer esse sistema, para financiar esse sistema. Aqui no sul da Bahia, por exemplo, a CEPLAC, Terra Viva, várias ONGs que trabalham naquela região ali também, estão trabalhando, por exemplo, com um sistema mais diversificado. Antes, o banco queria fazer um sistema mais engessado, tipo seringa, cacau e banana. Mas agora eles estão abrindo para plantar muito mais coisa dentro desse sistema. É um sistema agroflorestal bem mais diversificado, e os nossos colegas agrônomos daquela região estão convencendo os agentes financeiros que é rentável aquele sistema, que dá resultado, que dá menos custo, que dá capacidade de produzir uma série de produtos, e o banco está aderindo, o banco está financiando esse sistema. Inclusive lá em Eurolândia, Uburana, aquela região lá de Jacobina, que é a região semiárida, o próprio banco, o agente financeiro, que a gente tem que fazer um convencimento também com esses gerentes, que não é todo mundo que entende o que a gente está falando aqui. Quando o gerente do banco foi visitar as experiências lá de Macharrãs, do Ipieterras, naquela região de Eurolândia, Buranas, ali perto de Catinga do Moura, o agente financeiro falou o seguinte: bom, agora eu não quero mais financiar do jeito que eu estava fazendo, não. Eu só quero financiar agora se for desse sistema aqui, desse sistema agroflorestal de policultivo. Então é possível, sim, fazer um crédito rural direcionado para a agricultura orgânica, para a agroecologia. Então tem o Pronaf Verde, tem o Pronaf Floresta. É só ir lá discutir com o agente financeiro, né? Ou com os agentes do banco, para convencer, mas eles também já estão, muitos deles, convencidos. Tem até um programa Prodeter, da Chapada Diamantina, aí, que está toda hora fazendo lives aí, ó, Banco Nordeste abraçando mesmo a causa da agroecologia. Então, hoje já está bastante avançado esse entendimento da importância não só de se financiar, mas fazer a transição para um sistema totalmente limpo e sustentável. Último, eu prometo. Pode, professor. Sim. Certo. Uma dúvida, o senhor falou do financiamento, aí eu fiquei pensando no próximo passo, que na verdade é um passo que também tem que ser antes. Como é que o agricultor familiar
ele vai ter acesso a algum extensionista que possa orientar ele da forma correta de fazer isso? Bom, felizmente, hoje a gente já está tendo uma extensão rural mais arejada, né? Porque antes, eu me lembro muito bem que a gente até brigava dentro da IBDA, o João Aurélio é testemunha disso aí, esse movimento que a gente fazia lá dentro da própria IBDA, porque a gente queria avançar com a agroecologia, mas tinha muitos colegas nossos, infelizmente, que estavam ainda defendendo a agricultura convencional. Né? Quando eu falava, por exemplo, de plantar uma palma adensada, mas no sistema orgânico, a turma queria usar ainda o super simples, o herbicida, né? Resistindo. Quando tinha um programa chamado Pater Mandioca, que eu queria trabalhar mandioca no sistema orgânico, eu tinha um colega minha lá, que não vou dizer o nome dela aqui, não, nada desse sistema de Daniel, que não é negócio de agroecologia aqui, não. Já tinha até caixinha de fósforo. Era uma caixinha de fósforo para encher de super simples e botar no pé de cada mandíbula de mandioca, ou seja, um sistema bem engessado ainda. Então, a gente queria, o próprio nosso último diretor que a gente teve na IBDA, colega de João aí, o mesmo nome, Xará, era João Bosco, a gente tinha um programa chamado Quintais Agroflorestais. Era um programa para a gente pegar essa matriz da agroecologia e expandir para a Bahia toda. Foi um programa que a gente fez aqui, inclusive aqui em Feira de Santana. A gente criou esse programa juntando o programa de fertilidade do solo que eu estava trabalhando aqui, já atendendo aqui a região de Feira de Santana, com o programa de distribuição de sementes, com o programa também de distribuição de mudas. A gente casou esses 3 programas e criamos o programa Quintal Agroflorestal. Esse programa a gente capacitava o agricultor, a agricultora, os técnicos e as técnicas, juntos, inclusive, para todo mundo aprender juntos, e implantava um quintal agroflorestal na propriedade do agricultor. E a gente conseguiu o financiamento do governo federal, da Casa Civil, ou governo estadual, para adiantar para o agricultor, por exemplo, um calcário, um pó de rocha, as sementes, por exemplo, a bombono, pulverizador costal, uma roçadeira, estacas para cercar essa área de 20 por 20, uma área de 400 metros quadrados. E a gente estava implantando isso na Bahia toda. Mas, infelizmente, a nossa extensão rural sofreu esse baque, perdeu a IBDA. Hoje a gente tem um sistema de extensão rural na Bahia Terra, né, que precisa, inclusive, estar trabalhando hoje totalmente nessa linha da política nacional e estadual de agroecologia, né, mas carece realmente de expandir, de ter mais capital humano, né, na questão da agroecologia. Então, a gente está formando essa turma aí hoje, por exemplo, que eu falei no instante, o programa Forma Até, a gente trabalha com metodologias participativas, são metodologias inovadoras, e também com agroecologia. A gente vai trabalhar com a agroecologia, formando já toda essa turma na perspectiva dessa transição, que eu até provoco a turma lá dizendo que nós vamos sair da transição, vamos chegar lá na consolidação. Vamos botar uma meta lá também, de pelo menos, no final de uma chamada pública de 3 anos, pelo menos terá uns 20%, 30% já certificado. Mas até as ONGs não abraçaram muito essa ideia, não. Elas também não estão preparadas para abraçar essa proposta ambiciosa ou ansiosa da nossa parte. Mas, felizmente, a agroecologia já está dentro da extensão rural, já está nas academias, já está avançando muito mais do que há um tempo atrás, que a gente trabalhava muito ainda de uma forma subterrânea, clandestina, né? E sofrendo até perseguições, porque contrariava os gestores públicos, né? Ou até alguns dirigentes que não comiam muito esse reggae, não gostavam muito dessas ideias, não. Minha gente, respeitando ali nosso acordo, são 2 minutos, né, que nós passamos. Eu queria respeitar isso mesmo, que a gente combinou, e eu queria deixar o Daniel falar as palavras deles aí, né, de finais, né, e certamente nesse encontro, eu acredito, não vai ser o último, né, ele viu que ninguém vai, né, arrancar ele para pedir autógrafo, né, tirar os óculos dele, é um encontro, né, civilizado, ele estava sempre pensando nisso, então eu sei que ele vai voltar, então deixa o Daniel para as suas palavras finais aí, Daniel, e depois eu quero fazer um agradecimento, né, também rápido. Bom, João, eu te agradeço a oportunidade, você sabe que, como disse um rapaz, uma vez lá em Riachão de Jacuípe, ele falou assim, esse cara não é técnico, ele é um militante, então a gente faz disso uma militância mesmo, então a gente acredita no que faz, a gente fala com entusiasmo, a gente fala com amor, porque a gente acredita nisso, a gente vive isso, né? Então a gente realmente quer multiplicar esse conhecimento. A gente fez esse canal no YouTube com essa finalidade mesmo, de socializar esse conhecimento, de esparramar esse conhecimento, de acordar quem está ainda na sombra, na escuridão, que não está enxergando a coisa ainda. Então, para mim, você abre uma oportunidade, uma janela dessa, é muito bom estar aí convivendo, né, com os estudantes, com as estudantes aí presentes, né? Então, para mim, é um grande prazer estar fazendo esse debate, fazendo essa discussão, né? E me coloco à disposição para outras oportunidades, tranquilamente. Dá para a gente combinar depois outras oportunidades.
Você pode até gravar depois também esses vídeos para, né, divulgar também com quem não pôde participar. Mas estamos aí. Né? A luta continua. Eu não consegui gravar, não apareceu aqui, né? E era um tudo bem, é assim mesmo. Chega lá um dia. Minha gente, essa é a ideia, tá? Aqui a ideia eu acho que não tem sentido vocês estarem na Faculdade de Ciências Agrárias, importante no dia de hoje, sem conhecer esses temas. Eu não estou aqui falando para todo mundo aderir, morrer de amor e se agarrar, não é isso. Né? A ideia nossa é exatamente trazer, primeiro, alguém do ramo, alguém que conhece, não é qualquer pessoa, e vocês avaliam, vocês analisam, vocês estudem isso. Né? Então, essa é a ideia. Eu acho que sair de uma faculdade dessa e alguém lá fora perguntar a vocês, e a agroecologia? E você dizer, não sei o que é isso me mata do coração. Então, esse é o interesse, essa é a intenção, né, de produzir essa discussão. Nada mais do que isso. Que vocês aqui dentro, um tema que está aí circulando, como dizem os jovens, bombando no mundo todo, né, e a universidade de costas para isso. Né? Não tem sentido. A adesão ou não é outra coisa. Né? É estudar, é estudar, é estudar. Daniel se diferencia dos outros porque ele diz como fazer, que a maioria vai dizer o que deve fazer. Tá? Então, eu quero agradecer muito, Daniel, e agradecer também a presença de vocês, e respeitando esse horário nosso aí, a Thalia já passou 5 minutos, né? Já deixar o convite para o Daniel vir outras vezes aqui, né? Certamente vai nos ajudar muito. Ok, minha gente? Boa noite, muito obrigado, Daniel, mais uma vez, um grande abraço, viu? E boa noite, professor. Esperando que a nossa Irecê com tanta água lá. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, professor. Gabi tirou uma foto aí do Daniel? Gabi tirou uma foto aí do Daniel, pelo amor de Deus, e de Roberta, que está, né, toda... Ai. Só uma foto, Daniel, um minutinho. Nossa selfie. Tirou? Boa noite, professor. Valeu, João. Tchau, tchau. Tchau.